Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo Greco, de Belo Horizonte. Tenho o prazer de estar aqui nesse podcast da FGM para a gente falar sobre implantes, sobre o famoso implante Axis. É um implante que eu tenho uma profunda admiração, é o sistema de implante que eu utilizo na minha clínica particular, que eu utilizo nos nossos cursos de pós-graduação, que eu tenho o prazer de poder apresentar em várias partes do Brasil e em alguns lugares do mundo. Então é um sistema que a gente trabalha como rotina, que é um sistema de implantes muito diferenciado. Para quem já conhece, eu tenho certeza, quem conheceu e abraçou a ideia, passou pela curva de aprendizado, hoje colhe frutos maravilhosos desse sistema, que é único no mundo, né? Tem particularidades únicas no mundo, é uma coisa realmente exclusiva, que eu acho, né? Eu tenho uma frase que eu acho que o mundo merece o Axis. Então quanto mais pessoas conhecerem e tiverem oportunidade de desfrutar todas as vantagens e qualidades que esse sistema oferece, vão ser profissionais mais felizes, vão ter pacientes mais seguros e situações clínicas com resoluções mais simples, mais econômicas e mais inteligentes. Mas o que eu quero tocar no assunto hoje é no econômico. Econômico é uma condição muito importante para o dia a dia clínico. Todo dentista é um administrador de uma empresa, seja ela uma grande, média ou pequena empresa. A sua clínica é uma empresa e essa empresa precisa de ter uma sanidade, precisa de ter controle de despesas, quanto que entra, quanto que sai dinheiro. Então é muito bonito a gente pensar na ciência, pensar na tecnologia, pensar nas inovações, pensar na odontologia digital, mas eu preciso pensar nas finanças. Com o recurso econômico é que eu vou cada vez mais conseguir equipar minha clínica, qualificar a minha formação, fazer novos cursos, adquirir novos produtos, adquirir novos aparelhos. Então, o que eu queria hoje conversar com vocês é justamente sobre essa questão financeira, econômica. E eu queria começar com uma pergunta que eu faço em muitas das minhas palestras. Eu faço essa pergunta para quem tem a oportunidade de estar lá assistindo. E hoje eu vou fazer para você. Essa pergunta é o seguinte: se agora, nesse exato momento, você está ouvindo esse podcast, ele foi interrompido no seu telefone e tem uma chamada que é um paciente te ligando por uma emergência. Ele teve uma urgência, teve um trauma, uma pancada, teve uma fratura no incisivo central superior, por exemplo, e ele precisa de um atendimento agora, emergencial. Ele vai estar encaminhando direto para a sua clínica e você está aqui na sua clínica ou está no trânsito, chegando na sua clínica. E a minha pergunta é essa: para essa urgência, para fazer um implante, uma cirurgia de implante, agora, nesse momento, a sua clínica está preparada para isso? Nas suas gavetas ou nas suas prateleiras de implantes, você está preparado para esse atendimento? Você tem lá um implante para fazer numa região pós-exodontia imediata? Você tem um implante para fazer na arcada superior ou na arcada inferior? Você tem um implante para fazer em osso tipo 1 ou tipo 2, tipo 3, talvez o tipo 4? Qualquer uma região na boca desse paciente, você está apto? Eu tenho lá na minha gaveta, eu tenho aí no meu estoque um implante para eu fazer essa cirurgia agora? E isso é importante, porque muitas vezes eu preciso fazer essa cirurgia agora. E o que a gente tem o costume de acompanhar, na maioria das linhas de sistemas de implantes, é que tem uma linha enorme de implantes. Eu vou ter implantes que são indicados para osso tipo 1 e tipo 2, outros implantes para regiões de osso tipo 3 e tipo 4, outros implantes para carga imediata, outros implantes para pós-exodontia, outros implantes para maxila, para mandíbula, para região anterior, para região posterior, conexões diversas, tratamento de superfícies diferentes, espiras de roscas diferentes, macrogeometria diferente. Então eu tenho uma infinidade de variações. E isso dificulta para que essa pergunta que eu te fiz tenha uma resposta positiva. Eu posso te responder sim, na minha clínica,
A qualquer momento que o paciente me ligar, eu tenho implante disponível para ele fazer o procedimento. Em qualquer momento. E isso não significa que eu tenho um monte de implante estocado, que eu tenho um monte de dinheiro investido em implantes parados no meu armário ou parados na minha gaveta. Eu posso te afirmar que muitas vezes um dentista que tem 100, talvez 200 implantes no seu consultório, no seu estoque, pode acontecer, e não é raro, que para esse implante que eu preciso hoje, eu não tenha disponibilidade. Isso não é raro de acontecer, por causa desse número de variações tão grande que a gente encontra. Agora, no sistema Arxis, eu posso te falar com tranquilidade. Eu tenho esses implantes. E sabe por que eu tenho? Porque para eu ter a linha completa, para todas as situações, para todas as condições, para todos os tipos ósseos, para todas as possibilidades, tanto na arcada superior quanto inferior, para pós-exodontia ou para instalação em alvéolo fresco ou não. Eu tenho um número total de 17 unidades. Com 17 unidades, eu tenho todos os tamanhos em altura, todos os tamanhos em diâmetro. E eu consigo fazer esse meu implante. Imagina então, na minha questão financeira, quanto que eu precisei investir de dinheiro para eu ter um estoque completo de implantes da linha Arxis. Eu preciso comprar 17 unidades. Talvez um dentista que usa sistemas de implantes convencionais, né, que não usam o cone morse friccional, que, né, tem todas essas vantagens que o Arxis tem, implantes de empresas convencionais, não com essa tecnologia toda que a gente encontra no Arxis, você teria que ter uma quantidade de dinheiro 8, 10, 12, 15 vezes maior investido para que você tenha o estoque e possa atender seu paciente assim como eu vou atender ele hoje. Assim que ele me ligar, eu posso responder: pode se encaminhar para a clínica que nós estamos prontos para te atender. Eu tenho tranquilidade quanto a isso. Então já pensou que com 34 implantes eu tenho 2 unidades? Eu estou tranquilo quanto a qualquer emergência? Né? Se eu investir um pouquinho mais, fizer uma boa negociação, conseguir 100 implantes, eu tenho pelo menos 4 ou 5 ou 6 implantes de cada um deles. É claro que eu vou fazer um estoque buscando a maior quantidade dos implantes que eu uso com mais frequência e os que eu uso com menos frequência com um pouquinho menos de quantidade. Mas imagina, com 17 unidades, esse meu problema está resolvido. E por que isso é possível? Qual que é a mágica para isso acontecer? Né? Não tem mágica nenhuma. O Arxis, a gente sabe. Se você não sabe, por favor, anote. É com certeza o melhor, o mais revolucionário e o mais simples sistema de implante que a gente tem no mundo. Eu trabalho com implante todos os dias. Eu posso te afirmar, a minha vida clínica é muito mais tranquila a partir do momento que eu conheci o sistema Arxis de implante. Né? Em 2016, nós passamos a usar com exclusividade e até hoje eu só vejo vantagens nessa abordagem. E o que vai acontecer? O que modifica nesse sistema? Vamos pensar primeiro no implante. Né? A macrogeometria dele. Vai ter espiras de corte, espiras de compactação, é um cilindro, um design híbrido, né, com as roscas trapezoidais, é um implante cilíndrico com ápice cônico, câmaras de cicatrização, uma estabilidade primária, uma estabilidade secundária muito efetivas, muito legal. A gente consegue uma segurança enorme com essa tecnologia de macrogeometria. E essa macrogeometria me permite a instalação do implante em qualquer região da boca. O que vai mudar não é o tipo do implante, não é a macrogeometria, não é o design das espiras, não é nada disso. O que vai mudar é a minha técnica cirúrgica. Então, se eu pretendo instalar esse implante numa região de osso mais nobre, uma região de osso mais cortical do que medular, tipo 1, tipo 2, eu vou usar uma técnica de instrumentação, onde eu vou fazer a fresagem. Eu vou levar as minhas fresas até uma fresa imediatamente menor do que o diâmetro do implante. E assim eu vou ter um implante entrando com mais passividade,
visto que eu estou trabalhando numa estrutura óssea mais nobre. Quando eu vou instalar esse mesmo implante, essa mesma macrogeometria, numa situação de osso tipo 3, tipo 4, onde eu vou ter maior quantidade de osso medular e menor quantidade de osso cortical, eu vou então fazer uma subfresagem e não mais fresagem. E o que isso significa? Que eu vou instrumentar minhas fresas até 2 fresas abaixo do diâmetro do implante. Sendo assim, eu vou ter uma penetração do implante mais ativa. Esse implante vai ter uma capacidade de compactar essa estrutura. E essa estrutura no osso tipo 3, tipo 4, nós estamos falando de estrutura medular, onde ela é passível de compactação da estrutura óssea. E eu vou conseguir, então, uma estabilidade primária muito boa, muito efetiva em qualquer tipo ósseo. Então eu não preciso mudar a seleção do implante que eu pretendo utilizar. Eu vou alterar a indicação da técnica, optando por fresagem para osso tipo 1 e tipo 2 e subfresagem quando eu pretendo trabalhar em osso tipo 3 e tipo 4. Então, essa é um primeiro motivo que a gente consegue essa diminuição do número de implantes. Né? Uma vantagem muito legal. Todos os implantes têm ataque ácido duplo, né? O dual ataque. A superfície é inteiramente tratada, até na superfície superior, na plataforma. Né? Forma uma fina camada de dióxido de titânio, que dá uma formação de biocompatibilidade bastante legal, muito, muito, muito interessante. Então, todo meu estoque vai ser reduzido. Meus 17 implantes resolvem o meu problema. Eu fico com uma segurança muito grande para trabalhar. Pensando ainda na fase financeira, eu tenho outra pergunta. Se por acaso, nesse implante que você hoje conseguiu fazer, de urgência, deu um travamento legal, teve uma estabilidade primária legal, atingiu um torque muito bom, e você quer então fazer um provisório sobre esse implante, uma carga imediata. Eu já quero colocar um componente protético, eu já quero definir essa parte protética e já deixar o paciente com um provisório para melhorar a estética, para melhorar a formação de tecido mole, favorecer a estética rosa, né? Talvez eu vou manipular um tecido mole, conseguir um ganho de volume, enfim, eu quero um provisório imediato. E aí entra a segunda fase, que é a fase protética. Aí é uma outra fase. Quantos e quantos componentes protéticos a gente tem no mercado? Né? Imagina, eu vou optar por fazer prótese fixa por parafuso ou prótese fixa por cimento. Eu vou optar pelo que eu gosto mais. No Arcs, essa lei funciona. O que acontece? Quando eu uso o sistema Arcs, eu posso personalizar o componente protético. Então, eu tenho a cirurgia um pouco mais independente da parte protética. Uma liberdade cirúrgica e, consequentemente, liberdade protética. Podendo personalizar esse componente protético, o que eu tenho de vantagem? Eu escolho, em 100% dos casos, se eu quero fazer uma prótese fixa por parafuso ou se eu quero fazer uma prótese fixa por cimento. Por que eu escolho? Porque eu personalizo a posição do componente protético. E o que a gente vê em outros sistemas que não têm essa tecnologia é que muitas vezes eu sou obrigado a usar um tipo de conexão fixa por parafuso ou fixa por cimento porque eu não posso usar outra. Porque o parafuso fica fora de posição, porque eu não tenho eixo de inserção da coroa para fazer a cimentação, porque eu não tenho paralelismo entre os pilares. Então esse problema não vai existir mais. Quando eu penso que o meu implante Arcs é único e tem uma plataforma única, a conexão dos componentes protéticos também vão ser únicos. Então eu adapto o componente protético, cada um dos componentes protéticos se adaptam a cada um dos implantes. Eu não tenho variações. Eu não tenho diâmetro dos implantes pequeno, médio, grande. Eu não tenho componente protético para uma plataforma de implante, ou para uma maior, ou para uma média. Não, é o mesmo para todos. Se eu opto por acaso em fazer uma prótese fixa por parafuso, eu tenho duas opções: o pilar ou o mini pilar. Diferente de muitos dos disponíveis no mercado, no sistema Arcs eu posso escolher. Eu quero usar um ou eu quero usar outro. Os dois têm as mesmas indicações. O que vai mudar é a altura do espaço intraoclusal que eu tenho disponível. Como, no meu perfil de trabalho, na minha clínica particular, a nossa filosofia implantada no curso de especialização, nós defendemos que todas as próteses
unitárias ou múltiplas, nós gostamos de fazer por meio de cimento, prótese cimentada. E utilizamos a prótese parafusada para fazer prótese total, protocolo. É a nossa escolha. Funciona muito bem para nós. Quem gosta de fazer prótese parafusada também tem um nível de sucesso muito grande e ela funciona muito bem da mesma maneira. Mas, voltando então à minha escolha, eu gosto da prótese parafusada para fazer prótese total, protocolo. Então, eu só utilizo o mini pilar. Minha escolha. Porque ele é mais baixinho, mais fácil de adaptar, a gente tem uma expulsividade maior, para a prótese múltipla vai ser mais interessante. Então, imagina que, vamos pensar junto, se eu escolhi um componente protético, o mini pilar, a conexão dele no implante é única. Qualquer um deles serve para qualquer implante, na linha Arxis. Ok, maravilha. A parte protética, onde eu vou encaixar os componentes, onde eu vou encaixar o transfer, onde vai ser fixada a prótese, é também única, não tem nenhuma variação. Então a única variação que eu tenho é na estrutura de transmucoso, que vai depender do perfil do meu paciente, do perfil periodontal do meu paciente, que vai depender de quanto infraósseo meu implante está instalado. E aí entra uma informação importante. Nós preconizamos que os implantes tenham que ter pelo menos 2 milímetros infraósseo. Isso por quê? Porque o meu componente protético só começa a ter a sua possibilidade de angulação a partir de 2,5 milímetros. Então, sendo assim, eu já sigo a indicação mais correta para o implante conimócio, que é estar infraósseo, e eu associo a ferramenta mais versátil que tem no mundo, que é a possibilidade de angular o componente protético. E assim, eu ainda ganho um terceiro ponto. E aí eu entro num ponto de economia financeiro, porque eu não gosto de utilizar os componentes que têm transmucoso abaixo de 2,5 milímetros. Não gosto de usar o de 0, de 1 e 2 milímetros, porque eles não possibilitam angulação. Eu só consigo angular a partir de 2,5. Então, colocando meu implante sempre a 2,5 milímetros abaixo do nível ósseo, eu vou sempre conseguir personalizar o meu componente protético e eu vou ter apenas poucas possibilidades de altura de transmucoso. 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5. Então, pensando nessa linha, para eu fazer uma prótese fixa por parafuso, optando pelo mini pilar e instalando meu implante 2 milímetros abaixo do nível ósseo, eu vou ter apenas 4 opções de altura de transmucoso. Então, para eu fazer esse meu provisório de urgência, que eu preciso fazer hoje, nessa minha cirurgia de emergência que apareceu, eu preciso de ter 17 implantes para que eu tenha toda a linha para fazer essa cirurgia. Qualquer opção eu resolvo com meus 17 implantes. E se eu optar por fazer a prótese fixa por parafuso, com 4 componentes protéticos, o mini pilar de altura 2,5, o mini pilar de altura 3,5, 4,5 ou 5,5. Eu também resolvo 100% do meu caso. Olha o quanto isso é simples. Um estoque de 4 unidades de componentes protéticos, né? Vamos pensar aí. Pensa, se você não é usuário do sistema Arxis, você usa outra linha de implante, pensa comigo. Você tem aí, então, o mini pilar ou o similar ao mini pilar que serve só para prótese múltipla. Aí eu preciso de ter outros componentes que servem para próteses unitárias, normalmente o pilar. Você vai ter esses componentes para plataforma estreita, média ou mais ampla. Você vai ter esses componentes com 0 graus de angulação, ou eles pré-fabricados em 15 ou em 17, também em 25 ou 30 graus. E eu tenho então uma linha enorme de componentes protéticos. Enquanto eu estou falando de 4 unidades para resolver um problema de emergência, talvez você que utiliza esses sistemas convencionais vai ter um estoque pelo menos de 60, 70 unidades para conseguir contemplar todas essas possibilidades. Então, a simplicidade reflete em economia. É muito mais econômico e é muito mais simples de trabalhar, é muito mais simples de entender. Quando a gente apresenta o sistema para um aluno, ele não acredita que pode ser tão simples, porque a experiência que ele tem em prótese sobre implante é que é muito complicado, é que é muito difícil, que é um quebra-cabeça de milhões e milhões e milhões de peças. E o sistema Arxis trouxe a simplicidade de diminuir essas estruturas, sem perder qualidade, muito pelo contrário, ganhando qualidade. Mas vamos pensar então que eu tenho uma outra possibilidade.
Talvez eu não queira definir o meu componente protético nesse momento dessa minha cirurgia de urgência. Eu quero porque eu vou manipular tecido mole, eu quero ver como é que vai ficar a gengiva, eu quero trabalhar no Zenith, ter uma arquitetura gengival mais legal. Então ainda não está na hora de eu decidir para esse paciente qual que é a altura de transmucoso ideal, qual que é o perfil de emergência do paciente ideal. Então eu vou usar aqui o cicatrizador. O cicatrizador que tem um sobrenome, como toda a sequência protética do Arxis tem. E esse sobrenome é multifuncional. É um cicatrizador diferente do que a gente tem costume antigamente. É um cicatrizador com um material que é personalizável. Então eu tenho somente um perfil de cicatrizador. Ele tem 2 tamanhos diferentes, né, diâmetros diferentes e alturas de cinta diferentes. Particularmente eu gosto da cinta de altura alta, que eu posso colocar meu implante mais infraósseo, que esse cicatrizador não vai tocar na superfície óssea. Eu não vou ter dificuldade para instalar. E é legal porque eu posso personalizar aplicando sobre ele resina composta, resina acrílica, resina flow, resina bulk fill, resina bisacrílica, qualquer um desses materiais. E eu personalizo com muita facilidade, com muita agilidade, para eu conseguir manter o perfil de emergência daquele dente que foi removido agora no início do procedimento cirúrgico. Ou eu posso adaptar sobre esse cicatrizador uma prótese provisória, e eu posso fazer esse provisório na técnica da bola, na técnica da faceta, usando dente de estoque, usando pré-moldagem, resina bisacrílica, qualquer que for a técnica. Então é muito simples. E aí, de novo, eu vou voltar a falar na finança, no estoque. Quantos cicatrizadores você precisa ter por quando você usa cicatrizador metálico? Eu tenho cicatrizador com alturas diferentes, eu tenho eles com a parede paralela entre si, eu tenho eles com as paredes divergentes. Então eu preciso de um estoque de cicatrizadores, e isso gera custo. À medida que o sistema Arxis me oferece um cicatrizador que eu posso com uma unidade. Na minha clínica, na minha rotina, eu gosto de usar o de cinta alta e com o de menor diâmetro, porque eu gosto de personalizar. Então, se eu precisar de aumentar o diâmetro dele, eu vou aumentar personalizando ali para gerar o meu perfil de emergência mais interessante. Mas se eu quiser ter toda a linha de cicatrizadores, ele se resume a 2 diâmetros diferentes e 2 alturas de cinta diferentes. Também simplifica bastante. Enfim, quem já usa o sistema Arxis com certeza sabe que a economia anda junto com a praticidade, anda junto com a inteligência que o sistema te oferece. Então, se a gente fizer um resumo desse tempinho que nós estamos aqui batendo um papo, a pergunta que eu fiz no início foi essa: você está apto a atender uma urgência e fazer um implante de carga imediata agora? Você tem estoque de implante? Você tem estoque de componente protético? Você tem estoque de cicatrizadores? Talvez a resposta seja não. A minha resposta é sim. Para isso eu preciso de 17 unidades de implantes, eu preciso de 4 unidades de componentes protéticos para prótese fixa por parafuso do mini pilar, e eu preciso de 1 unidade de cicatrizador. Isso para que aconteça qualquer procedimento, qualquer um deles. Quando eu falo os 17 implantes, estão contemplados implantes extremamente longos de 13 milímetros, estão contemplados implantes extremamente curtos de 5 milímetros, que a gente sabe que normalmente não é muito os que a gente usa nessas emergências. Mas eu contemplo todos. E o investimento para isso é muito pouquinho, é muito baixo, comparado a outras épocas da nossa vida, no passado, onde eu precisava de ter um estoque enorme de componentes protéticos, um estoque enorme de implantes, e que muitas vezes o dinheiro que eu ficava investindo nisso, eu via o dinheiro parado no armário, parado numa gaveta. E hoje em dia não. Esse estoque é muito menor, esse estoque é muito mais inteligente, esse sistema é muito mais inteligente. Então, eu queria finalizar mostrando que o investimento para que eu tenha a minha clínica autossuficiente, o meu estoque organizado, inteligente e econômico, é um investimento relativamente baixo, principalmente se eu comparar com a necessidade para eu abranger essa estrutura de outros sistemas. Então, essa é a minha dica, se eu pudesse deixar uma dica de um podcast de hoje, seria essa: economize o dinheiro tendo um estoque inteligente. Tenha um estoque do sistema Arxis que vai te abranger toda a necessidade com um investimento baixo,
e com um espaço físico no seu consultório também baixo. Quando eu diminuo esse estoque, eu diminuo a necessidade de espaço físico. Queria agradecer a atenção aí de todos, muito obrigado. É um projeto muito bacana esse podcast. Eu sou o Gustavo Greco, aqui de Belo Horizonte, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa, seja por meio das redes sociais, seja por meio das nossas lives que a gente tem nos projetos da FGM, ou pessoalmente em um congresso, uma aula, uma palestra, algum evento. Agradeço então a audiência de todos, um grande abraço, até a próxima.